Olá, torcedor rubro-negro, está no ar o Vitória na TV. E no programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com o diretor da divisão de base, Epifânio Carneiro. Ele vai falar, dentre outras coisas, dicas para as crianças que gostariam de ser jogadores de futebol. Você vai saber passo a passo como é que se faz, viu? Aqui no nosso programa. E tem mais, tem entrevista também com Mário Silva, o supervisor de futebol do Vitória. E tem muito mais, o nosso programa está apenas começando, um oferecimento Salvatur. É assim que se leva a vida. Veja agora a entrevista com Mário Silva. Então, Mário, você agora está dando esse suporte ao Vitória, né? Carlito Arini foi embora, Mário Galvão já passou aqui, Carlito Arini. Qual a análise que você faz do time? Olha, eu acho que uma temporada boa, onde o Vitória foi muito feliz na escolha dos seus contratados. É óbvio que alguns não tiveram assim a performance que nós esperávamos, mas um grupo muito bom. Temos assim um número de atletas qualificados de mais de 30 jogadores, com grandes jogadores formados na casa, e tivemos a infelicidade de perder alguns jogadores, no caso do Wellington, do Neto Coruja e do Nino, que ficaram afastados por um período, que felizmente estão voltando já, o Wellington e o Neto Coruja já treinando e o Nino na parte final de recuperação. Mas é uma análise boa, apesar dos números, que nós precisamos mais, até esse momento, não serem tão satisfatórios quanto esperávamos, mas temos a convicção de que estamos num momento bom, né, com o Ricardo voltando a comandar a equipe, um treinador aprovado pelo torcedor, que gostou muito do seu retorno, na infelicidade da passagem do Toninho Cecílio. Mas o que esperamos é um segundo turno melhor, bem melhor do que o primeiro. Tivemos algumas infelicidades e acreditamos que, diante dos erros, que foram muito mais erros nossos do que qualidade dos adversários em alguns jogos que nós deixamos de ganhar, possam ser corrigidos e que nós possamos voltar a ter uma equipe vencedora muito mais dentro do Barradão, né? O Barradão sempre foi o nosso diferencial, e a divisão de base, com jogadores formados na casa, dá esse suporte maior, né, essa identificação, e que possamos ter um segundo turno melhor, com o Vitória brigando por uma Sul-Americana e quem sabe por uma Libertadores. Hoje você, para buscar um jogador qualificado para jogar no Vitória, você vai encontrar dificuldade, porque você tem a janela, que já encerrou. Temos ainda jogadores nos maiores clubes do Brasil, nos grandes clubes, diríamos assim, os clubes de ponta de Rio e São Paulo, que já têm os seus jogadores que poderiam jogar no Vitória, já tendo feito um número maior que 6 partidas, que é o limite permitido. Então, o nível dos jogadores disponíveis não se encaixaria no perfil do que o Vitória precisa hoje. Teriam que ser melhores do que esses que se encontram aqui. E temos ainda o caso de jogadores que chegaram aqui, que ainda não tiveram a oportunidade de demonstrar o seu futebol. O caso do Thiago Humberto, do Renan, que até aqui não estiveram, assim, uma performance condizente com a sua passagem nos seus clubes de origem. E nós esperamos e temos certeza que esses jogadores poderão render, por uma ou outra razão, ou machucado, ou oportunidade, o momento do atleta, não foram aproveitados e com certeza estarão sendo aproveitados no segundo turno. Temos um plantel muito bom, como foi citado, um clube com peça de reposição, que poucos clubes terão, principalmente os clubes intermediários. Tem um plantel 11, 12, 13 jogadores, e sem boas substituições, com peças que possam suprir essas vagas, assim, num caso de contusão, de cartões amarelos, e eu tenho certeza que nesse quesito o Vitória está na frente. O Vitória tem um plantel muito bom e acreditamos com peça de reposição em quase todas as posições. Assim, é claro, nenhum clube tem uma peça à altura especificamente em cada posição. E o Vitória tem um pouquinho mais do que, principalmente,
os intermediários. Então nós temos uma grande vantagem agora. A temporada já passou da sua metade, onde os clubes terão jogadores machucados, jogadores suspensos. Eu acho que nesse quesito Vitória pode levar vantagem. Há pouco tempo, com a presença de Toninho Cecílio no time, houveram alguns problemas com o próprio jogador Egídio, e aí algumas pessoas da imprensa divulgaram que os jogadores poderiam estar fazendo complô contra o próprio técnico. Você, que trabalha aqui dentro, que tem essa presença junto aos jogadores, você acha que pode ter acontecido isso? De forma alguma. Primeiro, que o Vitória é uma equipe que tem o domínio, o controle total sobre os seus jogadores. Primeiro, nós não permitimos, o clube não permite. Nós temos uma linha de conduta de comandar diretamente o futebol, só que no campo é outra filosofia. O treinador tem as suas escolhas, as suas preferências, a sua visibilidade, e cada um tem uma forma de ver e de dirigir. Ricardo tem uma maneira de dirigir a equipe, o Toninho tem uma forma diferente, cada treinador tem as suas particularidades. E dentro desses detalhes todos, o Toninho não foi feliz. Infelizmente, os resultados nem dizem muito isso, não é? Mas o futebol vive de resultados. O Ricardo é um grande treinador, está há muitos anos conosco, é funcionário do clube, tem tido um avanço muito grande na sua carreira no que diz respeito a resultados e liderança, que é uma coisa que o treinador precisa, é uma carreira nova na vida dele. O Toninho tinha uma experiência muito grande, mas infelizmente o futebol é aquilo, como se diz, né? O jogador se identifica melhor com o treinador, o esquema de jogo é diferente, o jogador se adapta melhor. Tenha certeza que o Vitória pode ter alguma dificuldade com qualquer jogador, como os outros clubes todos têm. Mas com relação a corpo mole, a grupos, Vitória não tem isso há muito tempo, vai ter dificuldade porque todos os clubes têm. Jogador que toma uma cerveja, que tem uma namorada, chega mais tarde, e isso nós tentamos debelar. Óbvio que você não consegue 100%, mas isso no Vitória é uma coisa assim muito controlada, porque nós, o clube, né, a diretoria de futebol, a filosofia não permite nenhum tipo de concessão no que diz respeito em viagens, sair para a noite, liberar, não é, as facilidades que alguns clubes ainda permitem. Isso não é um defeito, mas é uma filosofia de cada um. O Vitória não permite. Complô, panelinha, o Vitória também não permite. Tenha certeza disso. E nós, o Vitória, a diretoria de futebol do Vitória, comanda isso muito bem, ou pelo menos satisfatoriamente. Dificuldades alguns vão ter, e os que tiverem serão punidos, e se estiver atrapalhando o grupo, com certeza serão afastados. O Vitória está em primeiro lugar, o Vitória está na frente de todos nós, dos jogadores, funcionários, do diretor. O Vitória vai existir sempre. Então o jogador é só mais uma peça, e se ele estiver atrapalhando, com certeza ele não vai fazer parte do grupo. E até que ponto a torcida influencia em alguma decisão da diretoria com relação ao grupo? O torcedor é passional. O torcedor de manhã aplaude, à tarde xinga, porque o torcedor vive disso. O torcedor precisa do resultado. Quem determinou que um time de guerreiros foram os torcedores que fizeram isso. E o torcedor tem um direito de criticar mesmo, porque o torcedor é que paga. A razão maior da existência do clube é o seu torcedor. O torcedor está correto. Agora, cabe a nós que somos preparados para fazer o futebol ou para dirigir o futebol, analisar de forma melhor, friamente, porque o jogador você não pode mandar todos embora. Naturalmente, você tem algumas deficiências dos atletas, você tem que melhorar o seu atleta e não banir o seu atleta. Quando ele não se adequa às normas do clube ou não tem um rendimento satisfatório, naturalmente que você busca uma rescisão, um afastamento. Mas não é o caso de alguns atletas citados. O torcedor vai algumas vezes o Elkson. Ele é um garoto, tem 20 anos, começou a jogar tem 2 anos. Elkson teve na sua carreira uma dificuldade muito grande por conta de diversas lesões, tem uma família muito humilde. É um menino maravilhoso de tratamento e se abate muito. Se o torcedor não usasse o rádio no estádio, tenha certeza que ele não teria a mesma reação que ele tem com relação a alguns atletas, né? Então eu acho que a imprensa é formadora de opinião. E se você ouvir 3 rádios diferentes, cada comentarista pensa de uma forma diferente. Imagine o torcedor. E o torcedor tem todo o direito, porque os nossos filhos com 10 anos já têm uma forma de pensar, um adulto com 30, 40 tem uma forma diferente de pensar, e o torcedor tem o direito dele. Se você juntar 10 torcedores da mesma facção, cada um tem uma opinião diferente. Então, porque existem as pessoas, os gestores, né? Para que os administradores, para que eles possam perceber
o que é melhor, mesmo com a insatisfação do torcedor em alguns momentos, mas saber o que é melhor para o clube. Às vezes